paz do Senhor, irmãos. Nós queremos abrir este culto, então, fazendo a leitura do Salmo de número 25, uma parte dele, né? A partir do verso 1, o Salmo de número 25, diz assim, olha: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem deixes que triunfem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, mas confundidos serão os que procedem traiçoeiramente sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e por ti espero o dia todo. Amém. Graças a Deus. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos agradecidos por estar aqui na Tua casa, porque estamos aqui na Tua presença, Senhor, reunidos com a Tua igreja, e assim, ó Pai, louvamos e adoramos o Teu nome, invocamos aqui o Teu poder. Venha com a Tua presença, venha com o Teu poder, porque estamos aqui para Te adorar, ó Deus. Queremos expressar aqui todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Recebe, ó Deus, que possa subir como um aroma suave na Tua presença, esta nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus. Assim nós oramos, agradecidos. Amém e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor com bastante alegria. Aprendi a te adorar pelo que é.
Glória a Deus, graças a Deus. Olha, irmãos, nós estamos muito felizes porque nós estamos aqui na casa de Deus, não é verdade? Quem está feliz, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza que este culto, ele não é apenas um momento para a gente passar aqui, um entretenimento. Não tinha nada para fazer em casa, aí eu vim para casa de Deus. Não. A gente sobe para a casa de Deus para adorá-lo, para engrandecê-lo, porque este momento ele resulta em fortalecimento para a nossa vida. Você pode ter certeza absoluta disso. Quando você está na casa de Deus, há um fluir da bênção de Deus. Tem gente que pensa, mas Deus está em todo lugar, né? Eu posso adorar a Deus em casa. É claro, você pode adorar a Deus em qualquer lugar, não tenha dúvida disso, mas a igreja, ela é importante, é o espaço, é o lugar aonde nós podemos nos reunir, nos congregar para adorar e engrandecer esse Deus que é maravilhoso, que é poderoso, esse Deus que é digno de receber toda a nossa adoração e todo o nosso louvor, não é verdade? E como é bom a gente poder adorar a Deus, como é bom a gente poder estar na casa do Senhor e assim ser por Ele alimentados, fortalecidos, não é verdade? Como é bom a gente poder olhar para cada irmão, para cada irmã e falar, olha, que bom que você veio, que bom que você pôde aí subir juntos, a gente poder adorar e engrandecer a esse Deus que é grande, que é poderoso, que é maravilhoso. Quem crê pode adorar, pode aplaudir, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E hoje Deus tem uma bênção muito grande para nós na sua palavra, uma palavra muito viva, uma palavra muito abençoada e abençoadora. Quero te convidar a você a abrir em Lucas, capítulo 18, verso 18. Lucas, capítulo 18, a partir do verso de número 18, nós vamos fazer então esta leitura. E você pode aí acompanhar então na sua Bíblia o texto que fala sobre o jovem rico. Três evangelistas narraram esse fato: Mateus, Marcos e Lucas. Diz assim a palavra do Senhor: Perguntou-lhe certo homem de posição: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem, segue-me. Mas ouvindo ele isto, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Mas ouvindo ele isto, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar. Nós queremos estar falando então sobre esse tema que é tão importante para as nossas vidas, que é a questão da salvação da nossa alma. Jesus disse assim: olha, a alma de um homem vale mais que o mundo inteiro. Na verdade, nós somos compostos de três partes, né? Corpo, alma e espírito. Mas nós não somos o corpo propriamente disso. Nós temos um corpo. Nós não somos uma alma, ou melhor, nós não temos uma alma, nós somos uma alma, porque Deus nos dotou de uma alma vivente, uma alma que ela é indestrutível, ela é imortal. Jamais nós vamos extinguir, jamais alguém pode extinguir a alma. A alma, ela vai perdurar por toda a eternidade. Esse jovem rico, ele era contemporâneo de Jesus
e ele estava preocupado com esta questão da vida eterna, como é a preocupação de muita gente hoje em dia também. As pessoas estão preocupadas, as pessoas estão em dúvida com relação de onde que elas vieram, por que elas estão aqui e para onde elas estão indo. Há uma grande interrogação na cabeça das pessoas, na mente das pessoas, com relação a essa questão da vida eterna. E esse jovem, ele se aproxima então de Jesus e ele pergunta, e ele faz um elogio para Jesus, né? Bom mestre. Então Jesus já fala para ele, olha, bom é só Deus. Na verdade, na cultura hebraica, bom é aquele que conclui a sua obra. Jesus estava em andamento com a sua obra, ele ainda não tinha concluído a sua obra terrena. Então, Jesus fala para ele, olha, bom só um que é Deus. Deus é perfeito, ele começa e ele termina tudo que ele faz. A obra dele não fica pela metade, não fica por completar. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito e ele faz por inteiro. A obra que ele tem feito na nossa vida não é uma obra pela metade, não é uma obra minguada, não é uma obra fracassada, mas é uma obra abençoada, é uma obra completa. Tudo que Deus faz na tua vida, tudo que Deus faz na minha vida, ele não faz pela metade, ele faz completo. Veja você que tudo que Deus criou é muito bom, é abundante. O nosso Deus, ele é abundante. Com ele não tem mixaria, não é verdade? Tem muita gente preocupada, olha, desemprego está muito grande, nós oramos agora há pouco aqui, né, pelos desempregados. Então muitas pessoas ficam preocupadas, como que eu vou conseguir um emprego, sendo que no momento tem muito desemprego? Então o nosso olhar, a nossa atenção não deve se voltar para o desemprego que é grande. Existe o desemprego? Existe, é um fato. Mas Deus, ele é abundante em tudo que ele faz. No céu não tem crise de bênção. Para Deus, uma porta de emprego aberta é perfeitamente possível e perfeitamente normal. Para nós o milagre é algo inexplicável, algo grandioso de Deus, mas para Deus é normal ele realizar milagres, porque ele é o Deus dos impossíveis. Amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Então esse jovem, ele se aproxima de Jesus, ele faz essa pergunta. Na expectativa, eu creio que talvez de ser aprovado em tudo que ele estava fazendo. Ele chega e ele pergunta para Jesus o que ele tinha que fazer. Então muitas pessoas estão preocupadas com o que é que elas têm que fazer. Qual é a parte delas nessa questão da salvação? Então Jesus dá uma resposta para ele de acordo com a pergunta dele. Veja que ele pergunta, o que hei de fazer? Qual que é a minha parte nessa questão da salvação? O que eu preciso fazer? E Jesus fala, olha, o que a lei diz? Não adulterarás, não matarás e tudo mais. Ele vai dando uma sequência aqui, né, daquele decálogo que foi entregue lá para Moisés, lá, né, no Antigo Testamento. E aí então, esse moço fala assim, olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Então você veja que as pessoas estão preocupadas em fazer alguma coisa. No que diz respeito à salvação, nós não temos que fazer nada. No que diz respeito à salvação, bem entendido, a Bíblia fala que a salvação, ela é pela fé. Ela é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então não tem nenhuma obra que eu possa fazer que vai garantir a minha entrada no céu. Eu sei que tem muitas correntes religiosas, muitas religiões que falam que precisa fazer algo de bom semelhante para ser salvo. Mas a Bíblia fala que salvação, ela é uma obra realizada por Deus. Deus tomou a iniciativa para nos amar primeiro. Deus tomou a iniciativa para salvar a humanidade.
É interessante que em todas as religiões o homem ele dá um passo em direção ao Deus que ele crê. Mas no cristianismo não. Deus toma a iniciativa de amar a humanidade, de amar o homem. Lá em João 3,16, um versículo tão conhecido, não é verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja que Deus amou a humanidade, Deus amou o mundo, e Ele então, em virtude desse amor, Ele entregou o melhor que Ele tinha para salvar toda a humanidade. Então veja que a salvação, ela é um realizar de Deus. Por que é assim? Por que é dessa forma? Nós temos que compreender essa doutrina da salvação. A salvação ela é necessária porque houve uma queda lá no Éden. O homem, ele pecou, ele se distanciou de Deus. Então era necessário uma ação de Deus para reverter isso, para resolver isso. E homem nenhum podia fazer isso. Abraão foi um grande exemplo de fé, um homem muito abençoado. Mas Abraão teve falhas, teve pecados. A Bíblia relata que ele não foi perfeito. E a Bíblia fala que ele foi justificado por fé e não por obras. Mas ele entregou o filho dele. Não é grandioso isso? Entregar o próprio filho para Deus, porque Deus pediu o filho, ia sacrificar o filho. É maravilhoso a gente ver isso. Mas a Bíblia fala que não foi por obras que Abraão foi salvo, foi justificado, mas foi pela fé. Então veja que salvação, ela é pela fé. Mas como que é essa fé? Essa fé não pode ser em nada, absolutamente fora de Jesus Cristo. Nada, nada. Se a pessoa tiver alguma fé que ela acha que pode se justificar diante de Deus, seja qual o nome for nesse mundo, seja qual religião que for nesse mundo, nada, absolutamente nada substitui a Jesus Cristo. Mas Abraão era um grande homem, mas Deus não chamou ele para salvar a humanidade. Isaac, Jacó, todos os profetas, homens de Deus, homens usados por Deus, mas nenhum deles poderia realizar essa obra. Grandes mulheres de Deus, não é verdade? Grandes mulheres, mas nenhuma pôde realizar essa obra que foi exclusiva de Jesus Cristo. Amém. Porque todo homem carrega a gene do pecado, todo homem traz esse pecado de Adão e Eva, toda mulher traz esse pecado de Adão e Eva. Então perfeito não tem ninguém, não é verdade? O único que poderia e que pode fazer essa obra, que tem o sangue sem mácula do pecado, que tem uma vida perfeita diante de Deus, que tem todas as condições para pagar o preço que nós precisávamos que fosse pago, para satisfazer a justiça de Deus, somente Jesus Cristo. Amém? Quem crê pode aplaudir e glorificá-lo. Glória a Deus, glória a Deus. Então a Bíblia fala que ele estava preocupado em fazer alguma coisa. Como ele perguntou dessa forma, Jesus então respondeu para ele: não matarás, não adulterarás. Tudo isso eu tenho observado, tudo isso eu já tenho feito. Mas o que Jesus fala para ele? Uma coisa ainda te falta. Tem um outro evangelista que fala que Jesus o amou. Jesus olhou bem para ele, fitou bem os olhos nele, o amou e disse: vai e vende tudo que você tem, porque está faltando uma coisa aí. Está faltando uma coisa. Mas é um comportamento normal, um comportamento rotineiro de Jesus. Ele fazia isso com as pessoas. A pessoa procurava ele para querer ir para o céu. Ele falava assim: você tem que vender tudo que você tem. Você vê isso na Bíblia? Você não vê, não é verdade? Você não vê isso. Por que com esse moço que Jesus falou isso? Porque esse moço, ele estava
muito apegado às suas coisas terrenas, às suas propriedades, ao seu dinheiro, aos seus valores. Ele estava muito apegado a isso. Então, ele não estava matando ninguém, ele não estava defraudando ninguém, estava cumprindo a lei de Moisés, do ponto de vista dele. Mas ele estava pecando em alguma outra área. Então, essa é uma realidade muito forte, essa é uma realidade muito nítida no ser humano hoje, muito marcante na humanidade hoje. Todos têm alguma falha. Para todos nós, se a gente fosse conquistar a salvação por obras, se Deus desse essa oportunidade para nós, se a Bíblia falasse assim, vai para o céu por obras, quem for perfeito vai, sempre ia faltar alguma coisa. Isso é importante a gente compreender. Sempre ia faltar alguma coisa. Você ia acertar em algumas coisas, mas em outras você ia errar, porque é do ser humano isso. É normal isso no ser humano, não é verdade? É claro que a gente tem que lutar contra o pecado, é claro que a gente tem que se esforçar para agradar a Deus, mas de todas as leis que Deus deu, nenhum homem, nenhuma mulher consegue cumprir, obedecer 100%. Por isso que Deus então enviou Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele veio para cumprir a lei. Ele mesmo falou, eu não vim para abrogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Então, Jesus ele cumpriu a lei. A lei é importante? É importante. A lei é perfeita? É perfeita. Mas e nós? Somos perfeitos? Não somos. Nós somos imperfeitos. Então, pela lei, por aquilo que nós fazemos, ninguém chega até o céu, ninguém chega até Deus. Todos nós seríamos reprovados, desde Abraão até o último homem que vai viver, a última mulher que vai viver até Jesus voltar. Todos. Então, por isso que é importante a gente compreender isso, que para nós agradarmos a Deus, para nós irmos para o céu, ter uma vida com Deus, nós precisamos estar em Cristo. Estar em Cristo. Estar na comunhão com Ele. Romanos 8 fala, agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se a gente está em Cristo, logo Deus não olha para nós pelo que nós somos, mas olha para nós pelo que Jesus Cristo é. Amém. O plano de Deus, a vontade de Deus é que todos nós fôssemos o mais parecidos com Jesus. Mais parecido. Por isso que quando a pessoa ela está no mundo, ela está no pecado, ela está distante de Deus, ela tem uma conduta, ela tem um comportamento e até uma aparência ela tem. Mas quando ela vem para a igreja, ela aceita Jesus, ela passa pelas águas do batismo, ela faz essa aliança com Deus, ela nasce de novo, há um novo nascimento, a vida dela muda. A vida dela muda. Ela já não está mais no mundo, ela vive no mundo, mas ela não é mais do mundo. Agora ela tem uma aliança com esse Deus, mediante o sacrifício de Jesus. Ela está ligada nesse Deus. Como Jesus disse lá em João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que está ligado em mim não produz fruto, ele corta. Então, nós estamos ligados em Jesus, estamos ligados nele. Logo, tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos para Deus, conta a obra de Cristo. Por isso que a obra de Jesus, ela é perfeita. Ah, pastor, mas eu sou muito pecador. Não importa. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa muito falha. Não importa o quanto a pessoa é falha, o quanto ela está mergulhada no pecado, não importa a situação que ela estava vivendo, a partir do momento que ela entrega a sua vida para Jesus e já não é mais ela que vive, mas Cristo vive nela, há uma nova criatura. A Bíblia fala, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você foi renovado por Deus. Você é renascido, nasceu de novo. Nasceu de novo. Não é mais aquela velha criatura.
mas agora você é nova criatura diante de Deus. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Agora você pertence a Deus. O Senhor te comprou com alto preço. Não foi com vil metal, não foi com prata, com ouro, mas Deus te comprou pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Sangue carmesim, sangue que te lava e que te purifica e que te apresenta diante de Deus sem mácula, sem mancha, alvo como a neve. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então a nossa vida com Deus, ela precisa caminhar nessa direção, de uma vida na comunhão com o Senhor, na comunhão com Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus ele veio, nasceu de mulher, realizou todas aquelas etapas que a vida tem para cada ser humano, criança, adolescente, jovem, adulto. E como a maioridade lá em Israel era com 30 anos, Jesus começa o ministério com 30 anos e ele realiza o seu ministério com 3 anos e meio mais ou menos. Ele conclui seu ministério e ele então entrega a sua vida. Ao terceiro dia ele ressurge dos mortos, ele sobe ao céu. Mas antes de subir, o que ele fala? Eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado no Pentecostes, né? Lá no comecinho de Atos. Nos primeiros capítulos já fala da descida do Espírito Santo e a partir dali então a igreja cresce. A igreja então avança, vencendo então todos os inimigos, não é verdade? Vencendo o poder do inferno, vencendo os obstáculos, vencendo todas as dificuldades. A perseguição era grande, as ameaças eram grandes, mas os apóstolos, os novos convertidos, estavam cheios do Espírito Santo, cheios de poder, prontos para o que der e vier, não é verdade? É assim que tem que estar o crente, cheio do Espírito Santo, pronto para o que der e vier, né? O povo de Deus é um povo cheio da presença e do poder do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo aqui pode aplaudir, pode glorificar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Jesus ele olha para aquele moço e ele ama aquele moço. Ele quer salvar aquele moço, assim como quer salvar você e quer me salvar também. Mas tinha um impedimento na vida desse moço. O que era? Ele era legalista e ele estava apegado às suas riquezas. Lucas fala que ele era muito rico. Tem uma outra tradução que fala que ele era dono de muitas propriedades. E Jesus fala para ele: olha, vende tudo que você tem, distribui para os pobres e vem e você me segue. Você terá um tesouro no céu, vem e me segue. Como eu disse, Jesus não tinha esse comportamento, nessa atitude com as pessoas ricas. Você veja que ele entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu era rico, mas Jesus não falou nada. Zaqueu tomou a iniciativa, não é verdade? Ele disse: eis que hoje vou repartir metade dos meus bens com os pobres, se defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Por que Zaqueu falou isso? Porque aquele dinheiro que ele tinha recebido, aquela riqueza, não era uma riqueza lícita, não é verdade? Que ele estava atrapalhando a vida dele e ele queria abrir mão daquilo para poder ter algo muito mais valioso na vida dele. Já o moço, esse jovem rico, a Bíblia fala que ele não quis abrir mão. Ele se retirou triste, porque ele era muito rico e não quis abrir mão. Então você veja, tem coisas que a gente segura e atrapalha a nossa vida com Deus. Eu disse aqui na abertura do culto que o perdão é algo que tem que ser uma realidade na vida daquele que quer agradar a Deus.
na vida daquele que quer ter uma vida cristã bem-sucedida. Por quê? Porque a amargura, o ressentimento, tudo isso é coisa que atrapalha a nossa vida. São coisas que impedem as nossas orações, impedem a nossa vida com Deus. Por que Jesus falou que nós temos que perdoar? Porque é importante perdoar. Por que Jesus falou que nós temos que amar o nosso semelhante, orar pelos que nos perseguem, amar os nossos inimigos? Quem sente amor por inimigo? Ninguém sente amor. Jesus não estava falando de sentimento, ele estava falando de atitude, de obediência. Isso é o que Deus quer que a gente viva. Deus quer que a gente viva abençoado, vencendo, não é verdade? Todas as dificuldades, vencendo as barreiras, vencendo os obstáculos. Quando Deus criou o homem, Ele criou para dominar, para vencer, para sujeitar toda a obra que Deus criou. Mas o pecado entrou e o homem, de dominador, ele se tornou dominado. E é isso que o pecado faz com a vida da pessoa, domina a pessoa. Esse jovem estava dominado por um sentimento, por um ensinamento, por um espírito legalista, por um espírito materialista. E isso estava atrapalhando ele. E Jesus então disse para ele: olha, você precisa abrir mão disso. Então esse ensinamento é para nós hoje também. O que está atrapalhando a nossa salvação, nós temos que abrir mão. Nós não podemos ficar com isso. Está atrapalhando. Às vezes não é o dinheiro, mas às vezes é um filho, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é a casa, às vezes é o trabalho, às vezes são os pensamentos, às vezes são os vícios, são coisas que impedem a nossa vida com Deus. Então, Deus quer que a gente seja próspero? Claro, a Bíblia está falando em todo o tempo que Deus tem esse desejo para nós. Mas a prosperidade, como nós temos ensinado aqui muitas e muitas vezes, ela é muito mais que dinheiro. Tem gente rica de dinheiro, mas que não é próspera. A prosperidade de Deus envolve todas as áreas da nossa vida, não é só o dinheiro. Não adianta a pessoa ter dinheiro, mas ter filho nas drogas. Adianta a pessoa ter dinheiro, mas não tem saúde? Adianta a pessoa ter dinheiro, mas ser fracassada no casamento, ser fracassada nos seus relacionamentos, na família? Não adianta. Então, a prosperidade de Deus é bênção em todas as áreas da nossa vida. Esse é o propósito de Deus, que a gente seja abençoado na saúde, abençoado no casamento, abençoado nos relacionamentos, abençoado nas finanças, abençoado em todas as áreas. Esse é o desejo de Deus, esse é o propósito de Deus para nós. Mas nessa caminhada tem muito inimigo, não é verdade? Tem muitas coisas contrárias a isso. E nós precisamos vencer. Aquilo que é inimigo de Deus tem que ser inimigo nosso. Tem gente que quer ser amigo daquilo que é inimigo de Deus. Não dá para ser amigo daquilo que é inimigo de Deus. O que é inimigo de Deus é nosso inimigo também. Nós precisamos lutar contra estes inimigos. Esses inimigos, eles já foram derrotados lá na cruz. Deus já nos deu a vitória. Deus já nos deu a vitória. Então, quando nós lutamos contra esses inimigos, nós temos que ter na cabeça uma coisa, ter em mente uma coisa: a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Diga assim: a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas nova criatura, já estamos a caminho do céu. O que está nos prendendo aqui ainda é o quê? Coração batendo e a vida que Deus tem nos dado, não é verdade? Mas vai durar para sempre? Não vai. Essa vida nesse corpo, ela é perecível, ela é transitória. A qualquer momento a nossa senha é chamada lá no céu, não é verdade? A qualquer momento, a gente não sabe o dia. E quando a gente for chamado, aí a Bíblia fala que nós vamos viver com Ele para toda a
eternidade. Toda eternidade. Já pensou nisso? Não é maravilhoso? E às vezes a gente fica tão apegado a tantas coisinhas tão banais, tão bobas aqui nesse mundo. Igual esse moço rico apegado a dinheiro. Estava apegado às propriedades dele. Jesus falou: vende tudo que você tem, distribui para os pobres e você vai ter um tesouro no céu. Mas o ser humano está tão preocupado com o tesouro na terra que não quer saber do tesouro no céu, não é verdade? Tão preocupado com o tesouro na terra. E a Bíblia fala o quê? Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, não é verdade? Então o nosso tesouro, ele tem que estar no céu, não é verdade? Vamos deixar as coisas nesse mundo que atrapalham a nossa vida, que impede a nossa vida. Você mesmo pode fazer uma análise do teu coração, analisar a tua vida e verificar o que está impedindo a minha vida com Deus. Qual é o impedimento? E você abrir mão. Você abrir mão. Não precisa nem Jesus falar. Para Zaqueu, não precisa nem Jesus falar. Ele mesmo já tomou a iniciativa. Sabe por quê? Porque todos nós sabemos aquilo que impede a nossa vida com Deus. Todos nós sabemos. A pessoa fala: mas o que é pecado, hein? Pecado é relativo. Quando a pessoa vem falar que pecado é relativo, meu irmão, a pessoa está com má intenção, não é não? Todo mundo sabe que pecado, o que é pecado, o que é certo e o que é errado. A pessoa sabe o que desagrada a Deus, o que não desagrada. Ah, mas o pecado é relativo. Na nossa cultura é uma coisa, na cultura dos outros é outra. Ah, que conversa fiada, não é verdade? Que conversa fiada é essa? É claro que cada cultura tem seus valores, mas nós sabemos, todo mundo que está na igreja, conhece a palavra, conhece o Deus a quem a gente serve, sabe o que agrada a Deus e o que não agrada. Você veja que o moço rico aqui, esse jovem rico, ele sabia o que agradava a Deus. Não adulterava, não roubava, não furtava, mas estava querendo ir para o céu pelo esforço próprio. Ninguém vai para o céu pelos próprios méritos. Diga assim: os méritos são de Jesus. É Ele que é perfeito, é Ele que é maravilhoso, e é nele que eu tenho que estar. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É muito linda a Bíblia, não é verdade? A palavra de Deus é muito linda. Quanto mais a gente estuda, mais aprofunda, mais a gente admira, mais a gente gosta. Por quê? Porque é uma palavra que traz a gente para a realidade, para saber exatamente aquilo que nós precisamos fazer, nos comportar, aquilo que nós precisamos crer para poder agradar a Deus. Não é obra, não é aquilo que eu faço, mas é pelo fato de que Jesus está na minha vida, eu estou numa unidade com Ele, então a partir daí eu tenho o desejo de fazer o bem para as pessoas. Não é o contrário, não é fazer o bem para ir para o céu ser salvo, mas porque nós somos salvos, então nós queremos fazer o bem para as pessoas, não é verdade? É diferente. É diferente quando a pessoa ela está em Deus, quando ela é de Deus, o Espírito de Deus habita nela, é outro comportamento, meu irmão, é outro comportamento. Quando você vê uma pessoa encrenqueira, já viu aquela pessoa encrenqueira? Aquela pessoa que gosta de um barraco? Não é o Espírito de Deus que está nela, não é. Quando aquela pessoa que ela deseja o mal para o outro, não é o Espírito de Deus que está nela. O apóstolo João ele fala assim: olha, se alguém fala que é de Deus, mas o amor de Deus não está no coração dele, essa pessoa não é de Deus. Se a pessoa ama o mundo, o amor de Deus não está nela. Quem é de Deus é pacífico. Quem é de Deus perdoa. Quem é de Deus deseja o bem para as pessoas, não é verdade? A esposa que é de Deus, ela não vai levantar um pé de guerra com o marido, não, ela vai para a
oração, não é verdade? O marido que é de Deus, ele não vai ficar confrontando os filhos, confrontando a esposa, criando confusão. O nosso Deus não é Deus de confusão. O nosso Deus é o Deus da ordem, é o Deus do equilíbrio, é o Deus do amor. Esse é o nosso Deus. É o Deus que gosta das coisas equilibradas, não é verdade? Gosta das coisas pacíficas, gosta das coisas organizadas. Esse é o nosso Deus, né? Esse é o nosso Deus. Se a pessoa ela tem o Espírito de Deus, então o comportamento dela é diferente. É diferente. Ela luta pelas coisas que são da ordem, da justiça, do equilíbrio, do amor. Esse é o perfil, essa é a característica daquele que é de Deus, daquele que quer agradar a Deus. Nada pode estar desequilibrado. O dinheiro é bom, mas ele não pode ser senhor na nossa vida. O jovem rico, o dinheiro estava sendo senhor na vida dele, não podia abrir mão. E Jesus tocou no ponto, tocou na ferida, né? E aí então aquele moço se retirou triste, porque não podia abrir mão do Senhor da vida dele, do Deus da vida dele. As pessoas têm deuses na sua vida. As pessoas têm coisas que controlam a vida delas, que são mais importantes do que Deus. Às vezes é a zona de conforto, a pessoa não quer sair da zona de conforto. Ela acha que se ela for para a igreja, ela for ter uma aliança com Deus, ela tem que abrir mão de muita coisa, não é verdade? Ela tem que se sujeitar a Deus. Ela já não pode ser mais senhor, senhora da vida dela. Aí é Deus que é senhor da vida dela. E muita gente não quer isso. Mas o Senhor, Ele quer reinar na nossa vida. E quando Jesus reina na nossa vida, a nossa vida ela é abençoada, frutífera e é salva. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos colocar em pé. E aí onde você está mesmo, fecha os teus olhos e assim na presença do Senhor. Fala com Deus agora. Faz uma avaliação aí da tua vida, do teu coração. Veja o que é que está aí ocupando, querendo ocupar o lugar de Deus, sendo mais importante do que Deus na tua vida. Para aquele jovem rico, era o dinheiro, eram as posses, eram os valores deste mundo. Às vezes para outra pessoa não é o dinheiro, mas é um outro Deus, uma outra circunstância que também precisa ser deixada de lado. Precisamos abrir mão daquilo que está ocupando o lugar de Deus, daquilo que está querendo dominar a nossa vida. O Senhor quer reinar na tua vida. O Senhor quer ser verdadeiramente Senhor da tua vida. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, pertence a Deus, é dele. Nós não podemos ter nada mais valioso no nosso coração, na nossa vida, do que o valor que o nosso Deus tem para nós. O Senhor deve ocupar lugar de honra, deve ocupar lugar mais honrado na nossa vida, mais alto, de maior valor na nossa vida, é o Senhor que ocupa. Se existe alguma coisa no teu coração, elimina agora, arranca fora, distribui. Jesus falou para o jovem rico: distribui teus bens para os pobres, abre mão disso e você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Não dá para seguir a Jesus enquanto a gente tem valores maiores na nossa vida que o próprio Deus. Abra mão, abra mão. O Senhor quer te fazer rico, mas rico dos tesouros celestiais, rico dos valores de Deus. Esvazia teu coração das coisas deste mundo
para que o Senhor possa transbordar na tua vida os valores espirituais. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar por essa pessoa, Deus, que às vezes se sente tão perdida, Senhor, tão incapaz de tomar essa atitude, sendo que é algo tão simples, algo tão possível, meu Pai. Quando Jesus pediu para aquele jovem, era algo que ele podia fazer, não era nada impossível. O Senhor pede para nós hoje também, é algo perfeitamente possível. Abrir mão das coisas que estão atrapalhando, abrir mão dos valores que estão querendo se colocar acima da importância de Jesus na nossa vida. Pai, eu oro por esta vida, que quer que o Senhor seja verdadeiramente Senhor, verdadeiramente reine nesta vida, meu Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o mal, todo espírito de confusão, todo espírito, ó Deus, contrário à tua obra, cai por terra agora. Seja a tua igreja abençoada, seja a tua igreja vitoriosa agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Assim nós oramos, ó Pai, agradecidos, agora e sempre, no nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração e diga assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, venha e reina, venha e seja Senhor na minha vida agora, porque eu quero que o Senhor reine. Eu quero que o Senhor seja verdadeiramente Senhor na minha vida. Para isso eu abro mão de todos os impedimentos e coloco a minha vida ao teu dispor, agora e sempre. Amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Como é bom conhecer a verdade, né, irmãos? Jesus disse assim: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanta gente está enganado, achando que pode fazer as coisas para agradar a Deus, né? Creia em Jesus Cristo. Se existe uma obra, essa é a obra que compete a nós, crer. Pela fé somos salvos. Não vem de nós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Não vem de nós, é dom de Deus. Amém? Erga as tuas mãos para o alto, receba a bênção, poderoso Deus e amado Pai. Despede o teu povo em paz para os seus lares, debaixo das tuas potentes mãos, Senhor. Dá uma semana vitoriosa, uma semana abençoada. Envia os teus anjos, ó Pai, livra de todo o mal, de todo o perigo, e todos aqueles, ó Pai, que estão agora na tua presença, recebam do teu poder, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, as doces e meigas consolações do teu Espírito, esteja com toda a tua igreja e todos os que creem. Digam comigo amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. 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 Mesmo de longe, aí dá um abraço no teu irmão, diga: foi bom adorar a Deus contigo, meu irmão. Glória a Deus. Sintam-se abraçados por nós. Sejam abençoados, vão em paz em nome de Jesus.